Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Como de costume, temos preparado para vós temas pertinentes, temas de interesse a todos. Portanto, mais um dia hoje estamos em sintonia com todos os habitantes da Terra para servir as boas novas preparadas para a nossa geração. E como de costume, temos um convidado especial para poder então esclarecer as nossas dúvidas, nossas perguntas. E desse lado, você está livre de apresentar qualquer questão que tenha a ver com a salvação, que tenha a ver com Deus, para que possa então saborear do esclarecimento das boas novas que aqui irão sair. Nós somos desses que sabem o que estamos a falar. Eu sou o Eco Franco e o nosso único alvo é a sua salvação. Vamos, portanto, convidar para que desse lado vocês estejam em sintonia conosco até o fim desta live, podendo assim participar da nossa live com seus comentários, com as suas opiniões, assim como as suas questões, não é? O tema que preparamos de hoje de interesse a todos e merece a vossa participação, a vossa presença para que as boas novas sejam alimentadas e se recebidas e saboreadas conforme elas devem ser. E o nosso convidado aqui está preparado para responder todas as nossas questões. Portanto, participe desse lado com as suas questões, dúvidas, assim como opiniões, por isso interaja conosco. Também nós pedimos a vossa colaboração para que possam participar, ou melhor, enviar, partilhar esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam receber em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Hoje preparamos um tema pertinente, não é? Antes de aqui dar a ocasião ao nosso convidado para que ele possa se apresentar, quero aqui informar-vos que hoje iremos falar do Evangelho de Cristo. E como o tema é vasto, não é? Teremos várias questões e, no entanto, serão todas elas esclarecidas. Nosso amado convidado, saudações. Boa noite a todos aqueles que puderem nos assistir neste momento. É sempre um prazer estar aqui para uma live a fim de trazer as verdades de Deus para a salvação dessa nossa geração. E o tema de hoje é o Evangelho de Cristo. Eu creio ser que seja um tema muito importante e que todos os eleitos deveriam poder ouvir aqui a fim de poderem ter a verdade de Deus para a salvação do nosso tempo. É um prazer estar aqui e vamos ao trabalho. Amém. Obrigado, nosso amado convidado, pela sua disposição e disponibilidade para, no entanto, responder às nossas questões. Fique aí já preparado, porque irão chover aqui as questões, porque o tema é amplo, o tema é mesmo vasto e, portanto, merece o esclarecimento. Toda a humanidade carece de esclarecimento para que eles possam conhecer, no entanto, as boas novas e a verdade que está a salvar, a verdade que está a libertar da escravidão que a humanidade se encontra. Portanto, o Evangelho de Cristo é o tema que preparamos para vós no dia de hoje, nesta live, e participe desse lado com as suas questões, opiniões, assim como as suas dúvidas concernente à salvação. Qualquer questão que tenha a ver com a salvação, mas o tema que estamos a tratar hoje tem a ver com o Evangelho de Cristo, não é? E nós temos hoje, nesta geração, um livro, não é? Que é o conjunto de vários livros, neste caso de profetas, que foram enviados por Deus, não é? E, no entanto, nós vamos compreender hoje, dentro do nosso tema, o que significa evangelho, não é? E o que podemos considerar hoje de evangelho, não é? Se é a Bíblia que é o nosso evangelho hoje, ou se somente são os livros, os 4 livros do Senhor Jesus Cristo, que é o evangelho hoje, ou existe uma outra coisa
que hoje pode ser chamado de evangelho e qual é a missão do evangelho, não é? Quem envia esse evangelho e quem prega esse evangelho na face da terra. Tudo isso iremos saber dentro desta live para garantir que você, nosso telespectador desse lado, nosso internauta desse lado, possa então saborear das boas novas preparadas para a nossa geração e esclarecidas, trocadas em 500 com o nosso amado convidado desta noite. Portanto, vamos direto ao nosso tema. Não esqueça de partilhar esta live com os seus amigos, familiares e conhecidos. Também participe com suas questões, dúvidas e opiniões. Nosso amado convidado, estamos hoje exatamente para falar do Evangelho de Cristo. O que é isso de Evangelho antes de irmos para muito distante? Talvez uma resposta bem curta ou resumida. O que é isso de Evangelho? A bondade é sua. Exato. Eu diria que o Evangelho é uma mensagem que Deus envia numa certa geração através de um homem, um profeta, para trazer a salvação numa certa geração. Então, aquilo que um profeta traz no seu tempo como mensagem, Evangelho significa boas novas. Então, cada profeta numa geração traz algo novo, traz uma mensagem nova, traz novidades. Então, essa mensagem que é novidade, esta mensagem nova, esta mensagem de última hora, é o que nós chamamos de Evangelho. Você vê, por exemplo, se pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vemos ali, cada profeta trouxe uma novidade. E aquela novidade, aquela mensagem, é que era o Evangelho, é que o Evangelho que Deus tinha enviado para aquela geração. Moisés trouxe seu Evangelho. Isaías trouxe seu Evangelho. Paulo trouxe seu Evangelho. Jesus Cristo de Nazaré também trouxe seu Evangelho. E para o nosso tempo também, visto que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus enviou o profeta Filipe com um Evangelho também de salvação para este tempo. Vocês veem? Então, por exemplo, se formos lá em Romanos 1, versículo 16, Paulo diz que não me envergonho deste Evangelho. Por quê? Porque este Evangelho, esta palavra, esta mensagem que é novidade, é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Então, o Evangelho, esta mensagem nova, esse é algo novo, não para vir repetir que os evangelhos antigos não. Não para vir repetir que os profetas antigos já disseram não. Mas aquela revelação profética daquela geração, aquela mensagem nova que o mundo não conhece, aquela mensagem nova que o mundo religioso não conhece, aquela mensagem nova que os sacerdotes, os pastores, reverendos não conhecem, Deus envia esta mensagem que é novidade, entrega a um homem na terra, e este homem traz esta mensagem. Logo, a mensagem, enquanto ele estiver a trazer aquilo que é o Evangelho da hora, aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a mensagem da hora, aquilo que é novidade. É um pouco disso. Obrigado pelo esclarecimento da nossa preocupação, da nossa questão, e acredito que era também a preocupação dos nossos internautas desse lado. Estamos hoje a falar do Evangelho de Cristo e já aqui iniciamos a saborear das respostas, do esclarecimento das nossas perguntas. Então, desse lado, não esqueça de, no entanto, participar com as suas questões acerca da salvação. Portanto, nosso amado convidado aqui falou, não é, explicou-nos várias coisas acerca do Evangelho. Hoje, na nossa geração, ou enquanto estamos vivos hoje, ou então em todos os tempos, melhor assim dizendo, em todos os tempos, o Evangelho é a Bíblia ou então é somente o Evangelho de Cristo, quero dizer. É a Bíblia toda ou são as mensagens todas dos profetas ou somente são os 4 livros que é o Marcos, Lucas, João e Mateus, que são
os livros ou a mensagem que o próprio Cristo Jesus pregou. A bondade é sua. Exato. Conforme eu estava a dizer aqui no princípio, na primeira minha abordagem, eu dizia de que cada mensagem que um profeta trouxe era o evangelho de Cristo lá, revelado para aquela geração. Agora, nós não podemos tomar o evangelho do tempo de Isaías para usarmos hoje para nossa salvação. Quando Isaías pregava a sua mensagem, aquele livro de Isaías que nós temos hoje na mão, quando aquilo que está lá no livro se desenrolava, aquilo que era novidade naquele tempo, e aquilo tinha vida para naquele tempo. Sim, eu dizia aí que o Evangelho não é somente o livro de Marcos, João, não. Você vê, o Evangelho é a mensagem que Deus envia numa certa geração com um profeta. É boa nova, notícia de última hora. Agora, se tomarmos a Bíblia hoje, peço perdão aí por problema de conexão, cada rede. Exato. Como eu estava a dizer. Então, cada profeta trouxe seu evangelho. E quando o tempo daquele evangelho passa, aquilo fica história, aquilo torna-se história. Vocês veem? O verdadeiro evangelho de salvação numa certa geração é a mensagem viva que Deus envia numa certa geração, com um profeta vivo daquela geração e com uma geração com pessoas vivas naquela geração. Vocês veem? Agora, dizer de que o evangelho é somente o livro de Marcos, Lucas, João, não é verdade. Você vê? Isaías trouxe sua mensagem. Aquilo era novidade do seu tempo, aquilo era evangelho do seu tempo. Você vê? Então, Paulo também. O nosso convidado quer nos dizer que se o Evangelho de Cristo não é somente os 4 livros que são Marcos, Lucas e João, significa que a mensagem ou o livro, sim, a mensagem ou o livro que Jeremias estava a pregar era o Evangelho de Cristo? Sim, por quê? Jeremias era a manifestação de Jesus Cristo, conforme lá diz o Apocalipse 19:10. Que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Você vê? Então, enquanto Jeremias pregava, era Cristo lá se manifestando naquele tempo. Enquanto Isaías pregava, era Cristo lá se manifestando naquele tempo. E nós sabemos que Cristo é a palavra. Então, logo, o que Jeremias pregava era Cristo revelado lá para aquela geração. Agora, é claro que chegou o momento em que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, veio em carne aqui na terra, também trouxe sua mensagem, visto que ele também era um profeta. Ele trouxe sua mensagem, e a mensagem de Jesus Cristo aqui na terra, como profeta, como filho do homem, nós encontramos no livro de Marcos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê? Visto que ele disse, por exemplo, em Mateus 10, versículo 40, que eu fui enviado lá, ou seja, ele disse lá assim, que ele foi enviado aqui na terra para as ovelhas perdidas de casa de Israel. Você vê? Então, Jesus também trouxe uma mensagem específica lá para o povo de Israel. E hoje também Deus traz uma mensagem específica para todas as nações, que através do profeta Jacó Filipe. E hoje, o que é evangelho de salvação para nosso tempo são as palavras que o profeta Jacó Filipe traz. Se alguém prega uma outra coisa hoje, diferente daquilo que Jacó Filipe prega hoje, diferente do evangelho que Jacó Filipe prega hoje, esse seja anátema. No tempo de Paulo, se você viesse pregar um outro evangelho, uma outra coisa, diferente daquilo que Paulo pregava, você seria um anátema.
No tempo de Isaías, se você trouxesse um outro evangelho imaginário, suas revelações, aquilo que não foi Deus quem trouxe, você ali seria um anátema. Você vê? De geração em geração, Deus preparou uma mensagem específica. Assim também o diabo, de geração em geração, ele tem seu poder do pecado lá. Você vê? Os truques do diabo hoje são diferentes com os truques que o diabo usava nas gerações passadas. Você vê? As provas que nós estamos a ter hoje, as provas que nós estamos a ter hoje neste caminho de salvação, são diferentes das provas que os nossos antepassados tiveram. Você vê? Hoje, por exemplo, temos a internet. Você vê? O local está cheio de imundícia lá. É uma armadilha já. É uma tentação. Você vê? O evangelho de hoje diz que nós devemos tomar cuidado com a internet. Quando vamos na internet, vamos lá sabiamente. Você vê? Para saber o que vamos lá fazer. Não para irmos na internet e vermos mulheres nuas, não para irmos na internet e vermos filmes de sexo. Não. Você vê? Mas os que viveram no tempo de Isaías, de Jeremias, não tinham internet. Você vê? Então, o evangelho, sim, é o poder de Deus de salvação. Hoje, o poder de Deus para salvar a humanidade é o evangelho que Cacu foi bem pregar. Porque é lá onde nós vamos encontrar, é lá onde vamos adquirir as armas, você vê, para vencer o inimigo, que é o diabo. É lá onde nós encontramos as forças para vencer os truques do diabo Satanás. Você vê? Então, cada geração tem seu evangelho. Com isso, nosso convidado, se o nosso convidado diz que o evangelho hoje, a mensagem útil hoje, é a mensagem que o profeta Filipe está a pregar. Está a nos dizer que a Bíblia já não funciona, já não é útil para a humanidade? Olha, a Bíblia, sim, ela é útil, ela ajuda-nos para vermos o que Deus fez lá no passado. A Bíblia é um memorial onde nós vamos fazer consultas para ver o que Deus fez lá no passado. Mas a Bíblia não está em condições de nos dizer como vencermos o diabo hoje. Você vê? Visto que Deus está vivo e Ele ama seus filhos, Deus tem que falar hoje e dizer aos seus filhos qual é a vontade perfeita dele, e os filhos de Deus estão prontos para caminhar nesta perfeita vontade. Agora, a Bíblia é um fundamento. É como se, por exemplo, você fosse tirar carta de condução. Chega lá na carta de condução, lá na escola. Eles vão te dar um manual. Você vê? Mas será que você lendo o manual, ponta outra, lendo aí os códigos de estrada, será que você está em condições de conduzir, de pegar um carro e ir conduzir? Não. Você precisa de um instrutor, um homem vivo. Você vê? É esse homem vivo que vai dizer assim: olha, meu amigo, mesmo sem esse manual aqui, você comigo, eu posso te ensinar, posso te dar habilidades, posso te dar instruções que farão você ser um grande motorista. Deixa esse manual do lado. Se você quer usar, tá bom, não há problemas. Mas eu, um homem vivo, estou aqui consigo. Eu quero te ensinar como você deve conduzir, como evitar os obstáculos. Se você está a 120 km por hora e de repente um animal passa na sua frente, o que você terá que fazer? Você vê? É um homem vivo que estará a dizer assim. A Bíblia, tomando um outro exemplo, a Bíblia podemos considerar como um mapa. Você está indo numa cidade em que você não conhece pela primeira vez. Você toma lá o mapa. Mas, mesmo você com o mapa, é muito possível que você possa se perder. Mas se você tomar um guia, alguém que conhece a cidade, você vai andar ali com aquela pessoa tranquilamente, porque aquela pessoa que está contigo, o homem vivo que está contigo, já conhece até os atalhos para o lugar onde você vai. Ele pode dizer assim: tá bom, de acordo com o mapa o mapa de 2020, mapa de 2000, temos que passar nesta avenida para chegarmos até este ponto. Mas, de 2000 para cá, a cidade mudou. Aqui foi construído um banco, depois aqui, antigamente aqui era um hospital, mas já destruíram e colocaram aqui um jardim, ou seja, uma praça. Você vê? Então, eu como sou daqui,
Como eu conheço a cidade, eu vou te dar instruções. Este mapa está desatualizado. Você vê? Agora, se você caminhasse com aquele mapa, iria chegar lá, estou a ver uma ponte aqui, mas no mapa, de acordo com o mapa, aqui não tem uma ponte. Aí você vai ficar braiado. É a mesma coisa com a Bíblia. Você vai tomar a Bíblia, vai ler, vai ler, vai ler. Chegará a um ponto, por exemplo, vai lá encontrar a marca da besta. Aquele que tem sabedoria, calcula o número, pois é o nome de um homem. Você vê? Quem vai vir revelar essa marca da besta? E aí diz, e o número do homem é 666. E você, agora como? 666 é o nome de um homem? É a besta ao mesmo tempo? Como é assim? Mas é um profeta que virá e dizer, olha, a besta é isso. A marca da besta é isso. Você vê? Então, o evangelho, Deus sempre envia o evangelho em cada geração. E para o nosso tempo, olha, o mundo está agraciado, o mundo hoje. Esta geração que vivemos recebeu o amor de Deus, a ponto de Deus enviar um profeta igual aos profetas da Bíblia, com uma mensagem de salvação, com o evangelho de salvação. E para nós é um privilégio, ou seja, é um privilégio sim, é uma graça sim, reconhecer este profeta. Você vê? Porque todo aquele que é filho de Deus reconhece o evangelho do seu tempo. Você não pode vir hoje dizer sim, eu creio no evangelho de Isaías, eu creio no evangelho de Paulo. Não. Você também deve crer no evangelho do seu tempo. E o evangelho do nosso tempo hoje está contido lá no livro do profeta Jacó Filipe. O livro da vida hoje, do Cordeiro para a Salvação da Humanidade hoje, é o livro do profeta Jacó Filipe. O evangelho de Deus hoje para a salvação da humanidade, o evangelho que é o poder de Deus hoje para a salvação da humanidade, é lá a mensagem do profeta Jacó Filipe. Você vê? Então, cada geração tem seu evangelho. Você vê? Mas um outro ponto. Paulo disse, por exemplo, que o evangelho que eu preguei não aprendi de homem algum, tudo mais. Mas é a revelação de Jesus. Você vê? O que Paulo pregava é o que Jesus dizia a Paulo para pregar. Paulo não veio aqui na terra para pregar a sua imaginação. Paulo pregava aquilo que Cristo lhe revelava. Assim como Jacó Filipe também. Não vem pregar aquilo que ele acha ser a verdade. Não vem pregar aquilo que ele imagina ser a verdade. Mas Jacó Filipe também traz, ou seja, vem, recebe a revelação de Jesus Cristo. Você vê? O que Jacó Filipe prega é a revelação do Senhor Jesus Cristo para este tempo. E Jesus Cristo, que é o Senhor, ele tem revelação para cada geração. Há coisas que nós sabemos hoje e que as gerações passadas morreram sem saber. Você vê? E há coisas que nós, da geração de hoje, iremos morrer sem saber, mas que Jesus Cristo virá revelar esta coisa a um outro profeta, a outras gerações. Você vê? Até a consumação dos séculos. Você vê? Em cada geração, Jesus Cristo preparou uma revelação para cada geração. Assim também como o diabo, em cada geração, ele tem seus truques, sua maneira de enganar o povo, sua maneira de desviar o povo. Você vê? Hoje, nós vemos as igrejas de um lado para o outro, as igrejas sendo fundadas, igrejas sendo abertas e tudo mais. A obra do diabo está sendo operada. A obra do diabo está se manifestando. Você vê? E aquilo acaba sendo um obstáculo para as pessoas. Dizendo, mas agora não é possível que todas essas igrejas servam ao diabo. Não é possível que todo mundo esteja errado. Você vê? Se a Adventista está errada, então eu vou na Universal. Se a Universal estiver errada, então eu vou na Católica. Você vê? O diabo, ele colocou muitas celas, muitas armadilhas. Você vê? Se ele não te engata aqui na Adventista, vai te engatar na Testemunha de Jeová. Se não te engata na Testemunha de Jeová, vai te engatar lá no Mazione. Se não te engata no Mazione, vai te engatar aonde? Você vê? Cada cela ele já colocou armadilha de todo lado. E se você não aceitar o profeta vivo do seu tempo, irá já acabar caindo numa das ciladas que o diabo colocou. Se você não aceitar o profeta vivo do seu tempo, você irá cair numa das armadilhas que o diabo colocou. Ou você vai cair aqui na Testemunha de Jeová,
Ou vais cair lá na Assembleia, ou vais cair lá na Testemunha de Jeová, ou vais cair lá na Universal, ou vai cair na Mundial. Você vê? Para ele, o diabo, tudo é normal. Você cair na Católica, cair aonde, o importante é ele querer a sua alma. Mas Deus enviou um profeta somente. E é esse profeta que dirá às pessoas o evangelho vivo do seu tempo para a salvação dessas almas. Muito obrigado, meu amado. Para vocês que estão hoje pela primeiríssima vez em sintonia conosco, nós somos desses que sabem o que estamos a falar e o nosso único alvo é a sua salvação. Portanto, visite o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. É só pesquisar o livro do profeta Caco Filipe ou então profeta Caco Filipe e terá à sua disposição muita verdade, portanto, prometida para a nossa geração, para que você possa analisá-la e tomar a sua própria decisão e conclusão. Nós hoje estamos a falar do tema o Evangelho de Cristo. Estamos a receber todo o esclarecimento possível, ou então, de todas as nossas questões. Se você tem questão concernente à salvação ou acerca do nosso tema, o Evangelho de Cristo, poderá apresentar nos nossos comentários para que o nosso amado convidado de hoje possa esclarecer e responder todas as suas questões. Não é? Não esqueçam, portanto, o pedido nosso de poder então partilhar esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam ter em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração, para que eles possam saborear do maná fresco que o nosso convidado aqui está a ecoar, não é? E, no entanto, aqui recebemos o esclarecimento de cada tudo que apresentamos. Agora, a seguinte questão ao nosso convidado concernente ao Evangelho de Cristo. Disse aqui que hoje o Evangelho que está a salvar, que está em condições de nos dizer o que é necessário para irmos a Deus, o que é necessário para servirmos a Deus, é o Evangelho pregado pelo profeta Caco Filipe, não é? E não, neste caso, mensagens dos profetas anteriores, porque elas serviram também para o seu devido tempo. Portanto, perguntamos também aqui se a mensagem do profeta Caco Filipe vem para anular a Bíblia, mas, no entanto, fomos aqui dito que não, simplesmente cada mensagem é útil no seu devido tempo. A questão que se segue aqui, nosso amado convidado, estamos preocupados com a salvação, portanto, é correto hoje fundar uma igreja e pregar a Bíblia na sua totalidade, assim estaremos a pregar o Evangelho de Cristo? Tenha bondade. Não, não é correto. E não estaremos aí a pregar o Evangelho de Cristo. Estaremos aí a pregar o Evangelho de acordo com Satanás. Se um homem hoje aqui na Terra funda uma igreja, abre uma igreja, começa a pregar a Bíblia, ele não está a pregar o Evangelho de acordo com Cristo, ou seja, não está a pregar o Evangelho de Cristo. Ele está a pregar o Evangelho de Satanás. Mas ele estará a pregar a Bíblia, fundou a igreja, não é? Para começar, aqui disse que a mensagem, todos os profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento foram enviados por Deus. Portanto, as suas mensagens também foram o Evangelho de Cristo, não é? No entanto, ele irá fundar a sua igreja e irá pregar a própria Bíblia na sua pureza. Estará, no entanto, a pregar, de que maneira estará a pregar o Evangelho de Satanás enquanto estará a pregar a Bíblia? É muito importante o que acabou de dizer, mas é assim. De geração em geração, se tomarmos essa Bíblia, nós vamos ver lá que Deus guia o seu povo através de um profeta. Primeiro ponto. E se irmos em Mateus lá, Mateus 16, se eu não estiver erro, em versículo 15 a 18, Jesus lá disse que teria uma única igreja aqui na Terra. Agora, você está me falando lá que se nós fundarmos nossas igrejas e pregarmos a Bíblia, tá bom. Você vai fundar a sua igreja.
fundou é você mesmo essa igreja. De quem será essa igreja? Não vamos dizer que é de Cristo. Não. Vamos dizer de que essa igreja é do Senhor Francisco. Porque ele é quem fundou no dia 20 de outubro do ano 2022. Ou é a senhora Maria, ou é o senhor Antônio, que fundou essa igreja no ano passado. Não vamos dizer de que essa igreja é de Cristo. Porque Cristo já disse que ele somente teria uma e única igreja na terra. Agora, vem você para abrir também sua igreja, para fundar sua igreja. Será que é Cristo quem enviou você para fundar sua igreja? Não. Logo, se não é Cristo quem enviou você para abrir esta igreja, tudo que for já fazer nessa igreja não é para Cristo que esteja a fazer, mas é para o diabo. Agora, se você tomar a Bíblia, cantar sobre Jesus, louvar Jesus, desenhando lá uma cruz, tudo mais, sim, mas é Jesus Cristo que mandou você fazer aquilo? Não. Então, ele te dirá lá no julgamento: eu nunca te conheci. E vocês dirão: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, abrimos várias igrejas em teu nome, pregamos aqui e ali, fizemos isto e aquilo. O que ele dirá? Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Mas nós pregávamos lá que você morreu na cruz, que você era bom homem, que você fazia milagre, que a salvação era você, que você era o caminho, a verdade e a vida. Sim, vocês pregaram isso. Mas fui eu. Quem vos mandou vocês pregar aquilo? Você vê? Fui eu, Jesus, que vos mandou para vocês fazer aquilo. Ele dirá: chamem Paulo para cá. Paulo, o que você pregou no seu tempo, fui eu ou foi você que teve a iniciativa de pregar o que você pregou? Paulo dirá: não, Senhor. Foi o Senhor mesmo. Quando eu ia para Damasco, o Senhor apareceu para mim, me comissionou, me disse o que eu deveria pregar e eu simplesmente cumpri a sua vontade. Até eu disse na Bíblia, escrevi lá nas minhas epístolas, que o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum, mas que é a revelação de Jesus Cristo. Até eu disse, por exemplo, Senhor Jesus, eu disse lá na minha epístola aos Coríntios, por exemplo, que é um mandamento do Senhor, era seu mandamento, que uma mulher não pregasse. Você vê? E Cristo dirá para vocês: estão a ouvir o que já dizer Paulo? Que eu apareci para Paulo ao caminho para Damasco, eu que lhe comissionei e tudo mais. E eu, Jesus, confirmo exatamente. Fui eu quem enviei ele. Agora vocês que fundaram a igreja, você que fundou a Assembleia, você que fundou a Universal, você que fundou o Zion City, você que fundou a Adventista, fui eu também. Conte também a Paulo aqui. Da mesma maneira que Paulo contou o testemunho que ele deu, que eu apareci para ele a caminho para Damasco e tudo mais. Diga também vocês como que eu apareci para vocês. Ah, não, Senhor, é que um dia nós jejuamos 40 dias, depois vimos alguém de roupa branca e veio até nós com os anjos do lado e depois disse que eu sou Jesus e eu vos envio, vou abrir igreja a todas as nações. Ele dirá: Senhor Jesus Cristo, o que vos fez crer que aquele que vos apareceu com roupa branca era eu? Vejam o exemplo dos outros profetas. Talvez lá estarão lá cheios de profetas lá. Paulo, Isaías, todos. Você vê? Cada um com o seu livro. Dirá para vocês, fundador da igreja: cadê a vossa mensagem? Cadê a vossa revelação? Cadê a manifestação? Cadê a vossa comissão? Cadê o vosso chamamento? Você vê? E vocês dizem que eu que vos enviei para abrir igrejas. Mas como que vocês não pregavam também a mesma coisa? Se eu, Jesus, não estou dividido? Se eu que enviei o Testemunho de Jeová para abrir a igreja de Testemunho de Jeová, e ao mesmo tempo eu que enviei alguém para abrir a Assembleia de Deus, como que Testemunho de Jeová e a Assembleia de Deus não coordenam? Os seus ensinamentos não são iguais? Será que eu, Jesus, sou mentiroso? Vocês dirão: não, Senhor, você não é mentiroso, você é verdadeiro. Agora, se eu que enviei vocês para fundar igrejas, por que vocês não ensinavam a mesma coisa? Você vê?
Então, vocês que querem abrir igrejas, vocês fundadores de igrejas, ou vocês que seguem os homens que fundaram igrejas, vocês ficarão lá sem nada a falar. E Jesus dirá, peguem todos esses, todos aqueles que lhes seguiram, lancem no fogo. Nenhum homem na terra deve vir para fundar ou abrir uma igreja, preparar documento, declaração do bairro para líder, preparar o que, documento para requerimento para ministro, que não! Isso é a obra do diabo Satanás. Se você tem intenção de abrir uma igreja, saiba de que essa é a intenção. Embora que você pode dizer, não, eu amo as pessoas, aqui na minha zona não tem igreja, então eu quero pregar o evangelho para salvar as almas. Ok, mas saiba de que esta inspiração, esta ideia vem do inferno. É o próprio diabo Satanás que está a colocar lá na sua mente. O que você deve fazer é procurar pelo profeta mensageiro vivo de sua geração e ser o eco, transmitir, espalhar a mensagem deste profeta, espalhar o evangelho de Cristo para a sua geração. O que vocês devem fazer, se realmente vocês querem salvar as pessoas, se realmente vocês amam as pessoas, se realmente vocês querem trabalhar para Deus, muito bem, vocês devem procurar onde está o enviado de Deus no vosso tempo, tomar o evangelho que esse enviado do vosso tempo prega e ir espalhar este evangelho. Fazer chegar até na vossa aldeia o evangelho de Cristo que para a vossa geração. Agora, se vocês não fazerem isso, nós iremos entender que o objetivo de vocês abrir igrejas é para ganhar dinheiro, é para ter melhores caras como Joe William, é para ser comandante espiritual como Honore Kutane. Você vê o orgulho, grandeza, fama, é o que vocês querem. Mesmo que vocês não admitam aqui agora que, olha, eu quero abrir igreja, eu não quero ser famoso como Joe William, eu não quero... Mas vocês ou seja, vocês irão terminar por ser como eles. Gananciosos, à procura de dinheiro, para encher barriga. Vocês veem? O que vocês vão pregar lá? A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Saiba de que todo aquele que vem para repetir a Bíblia é um falso Cristo de Mateus 24, 24. Os verdadeiros profetas de Deus, conforme Mateus 23, 34, 35, eles não vêm somente para dizer assim diz a Bíblia. Eles vêm para dizer, está escrito, também está escrito, assim diz o Senhor, e eu vos digo 4 coisas. Mas aqueles falsos profetas, falsos cristos, pastores, bispos, reverendos de Mateus 24, 24, só vêm para dizer, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, somente, é o que sabe fazer. Até a saudação, a maneira como eles se saúdam, tem que ser bíblico. Shalom, shalom, shalom. Você vê? Para dizer a você boa noite, como que dormiu, ele vai dizer boa noite com o versículo embaixo. O que ele sabe somente trazer versículos só. Eu te saúdo consoante a carta de Paulo. Oh, meus irmãos que estão lá, vos saúdo consoante a primeira Gálatas. Está vendo o que é isso? Mas a revelação de Deus, o evangelho de Deus para a vossa geração, diz lá o profeta Jacob Filipe, que todas essas igrejas, seus fundadores, são a encarnação do diabo Satanás. São servos do diabo Satanás. Não temam em dizer na cara deles que, Senhor, vocês são filhos do diabo. Vocês são a encarnação do diabo Satanás. Nós nunca vimos Satanás assim. Mas ao ver vocês, fundadores de igreja, nós estamos a ver Satanás. Assim como aqueles que viram Paulo, como aqueles que viram os profetas, e aquele que veio com Filipe, estão a ver a manifestação de Jesus Cristo. Então, se vocês têm a intenção de abrir igreja e pregar a Bíblia, é melhor de abandonar essa intenção. Cumpram João 6, versículo 28. Disseram lá, Senhor, o que nós faremos então para fazer a obra de Deus? O que nós vamos fazer? Qual foi a resposta de Cristo? Disse, idem e fundem igrejas? Não. Vocês devem crer aquele a quem Deus enviou. No nosso tempo, o enviado, Jacob Filipe,
No tempo passado, o enviado, William Branham. Antes de William Branham, o enviado, John Wesley. Houveram muitos profetas lá. E para o nosso tempo, se você quer, não quer, sabe que Caco Felipe é o teu profeta. Amém. Visite o site www.felipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Felipe. Livro este que contém as palavras que Deus deu ao profeta Caco Felipe para a sua libertação e salvação. Estamos hoje nesta conversa falando do Evangelho de Cristo. O que é isso de Evangelho? Qual é o Evangelho de Cristo? E todas as nossas questões estão aqui sem sobressalto, sendo esclarecidas e trocadas em 500 para podermos saborear das boas novas preparadas para a nossa geração. Nós somos desses que sabem o que estamos a falar, pois o nosso único alvo é a sua salvação. Nosso amado convidado, nós já temos a Bíblia, Jesus Cristo já morreu por nós, por que que Deus ainda hoje vai poder enviar um evangelho ou um profeta com uma mensagem? Eu repito, nós já temos a Bíblia e a Bíblia está completa, nós já temos Jesus já morreu por nós, o sangue dele está a funcionar nas nossas vidas. Não é? Por que ainda Deus vai enviar? Para o que Deus ainda vai enviar? Pode enviar, neste caso, um profeta e uma mensagem que é o Evangelho segundo a sua explicação. Mas a bondade é sua, nosso amado convidado. Amém, amém. Sim. Por que ainda temos que seguir um profeta e tudo mais? Já temos a Bíblia e Jesus Cristo já morreu por nós. Mas eu pergunto, por exemplo, para si. Jesus já morreu por nós, o sangue dele foi derramado, tudo mais. Será que o diabo, Satanás, parou de trabalhar? Jesus, sim, morreu na cruz por nós. Já temos a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está selada, ninguém deve acrescentar a Bíblia, conforme dizem. Tá bom. Mas será que o diabo, Satanás, parou de trabalhar também? Será que o inferno já foi destruído? Não está aberto o inferno? Não. Está aberto para quem? O inferno não está aberto hoje, as pessoas não saíram para o inferno. Talvez quando Jesus Cristo morreu na cruz, por nossos pecados e tudo mais, então o inferno também parou. Mas por que o inferno continua até hoje? É porque lá tem pessoas que devem ir. Ou é porque há pessoas que irão para o inferno. Agora, veja que o diabo também não parou de trabalhar. E aqui na terra, há filhos de Deus, a quem Deus amou e predestinou antes da fundação do mundo para serem salvos. Como que serão salvos? Através dos profetas que ele enviar de geração em geração. Se Deus não tivesse enviado o profeta Caco Felipe hoje, deixa eu contar alguma coisa. Se Deus não tivesse enviado o profeta Caco Felipe nessa geração, eu seria um pastor de uma igreja. Nessa igreja. Exato. Peço perdão aí pela conexão aqui. Melhor repetir mesmo, voltar a repisar. Sim, sim. Exato. Eu estava a dizer,
O sangue de Cristo já foi derramado. O sangue de Cristo já foi derramado. A Bíblia já temos. A obra foi consumada. Jesus disse na cruz, está consumado. Por que ainda Deus tem que enviar profetas hoje aqui na terra? Você vê? Você vê? Agora, o inferno não continua? Continua. O diabo não está a trabalhar ainda? Continua a trabalhar. Aqui na terra não há filho de Deus? Existe filho de Deus. Agora, como é que Deus irá salvar os seus filhos se não enviar um profeta? Como eu dizia, antes de eu receber esta mensagem do profeta Jacob Filipe, se Deus não tivesse enviado o profeta Jacob Filipe aqui na terra hoje, eu continuaria a ser um pastor, fundador de uma igreja lá. Você vê? Mas eu estando lá como fundador da igreja, como bishop, eu mentia, eu namorava, eu praticava tudo aquilo que a Bíblia proíbe. E nenhuma coisa em mim me acusava. Porque depois de eu me masturbar no sábado, era normal que eu chegasse no domingo na igreja com o Espírito Santo. Você vê? Orando para as pessoas caindo. Chamávamos de Espírito Santo, conforme nós chamávamos lá, aquele poder demoníaco que operava em nós. Chamávamos de Espírito Santo. E ninguém dentro da igreja suspeitava de que, o nosso bishop ontem se masturbou. Nem aparecia na cabeça eles pensavam que o nosso bispo tem namorada. Por quê? Eu com meu casaco, com minha gravata, lá em espírito, a soar, a fazer obra, a pregar, Jesus, Jesus, até chorar. Você vê? Mas a graça de Deus enviou o profeta Jacob Filipe. Você vê? Eu estaria perdido lá, iria morrer diretamente para o inferno. Você vê? Você vê? Então é dessa maneira mesmo. Deus tem que enviar um profeta para vir guiar o seu povo. Então dizer que já temos a Bíblia, tudo é o diabo esse. Dizer, ninguém já foi salvo pela Bíblia. Ninguém pode ser liberto de um demônio através de por ler a Bíblia. Ninguém pode parar de se masturbar só por ler a Bíblia. É impossível. Mas hoje, só por ler a mensagem do profeta Jacob Filipe, há pessoas que são libertas da masturbação. Só por ler o livro do profeta Jacob Filipe, aqueles que tinham vícios de bebida, de álcool, vícios de cigarro, param logo na hora. Só por lerem o livro do profeta Jacob Filipe, aqueles que tinham pesadelos são libertos. Mas quantas vezes nós lemos a Bíblia? Eu fazia da Bíblia a minha almofada. Você vê? Pegar a Bíblia, a almofada. Pegar outra Bíblia, pôr no coração. Hoje quero dormir com Jesus. Mas sonhava mal. Você vê? Sonhava mal. Eu acordava, mas como? Eu coloquei a Bíblia como almofada e outra Bíblia aqui no peito, como para... Pelo menos o diabo, quando viu, e acontecia que, estando assim, a dormir com a Bíblia e com outra Bíblia no coração, era normal que um espírito entrasse no meu quarto, me apertasse o pescoço. Você vê? Sendo imobilizado ali. Mas como? A Bíblia está aqui logo, comigo aqui. A outra está aqui como almofada. Mas já na mensagem do profeta Jacob Filipe, não precisa dessas coisas. Não precisa você jejuar para ser liberto. Simplesmente crer pela fé que realmente hoje o profeta é enviado é Jacob Filipe. Crer realmente que Deus salva através de um profeta. Receber o seu batismo confessando todos os seus pecados. Você está tranquilo. Agora dizer que já temos a Bíblia, tudo para nós, tudo mais, isso é obra do diabo. Foi por isso que mataram Jesus. Disseram como? Moisés já nos libertou do Egito. Já temos livro dos profetas aqui. Não precisamos mais de um Messias. Você vê?
Foi sempre assim no tempo de cada profeta. Por que mataram Paulo? Disseram lá, Jesus já morreu por nós, não precisamos de um Paulo, um pecador, um que matava cristãos, não precisamos. Jesus já fez a sua obra. Você vê? Então, hoje, Deus está vivo. E se está vivo, ele tem que falar. E se tem que falar, fala através de um profeta. Um profeta morto? Não. Um profeta vivo. Deus fala através da Bíblia? Não. Pode pegar a sua Bíblia e pergunta a Bíblia. Eu quero saber qual é a solução de coronavírus. Não dirá nada a Bíblia. Se, Mas pergunta ao profeta vivo, Paco Filipe. Amém. se Deus não fala pela Bíblia, então por que Deus enviou a Bíblia? Não, Deus nunca enviou a Bíblia. Deus enviou profetas. E cada profeta que Deus enviou aqui na terra, aquilo que ele pregava, o evangelho do seu tempo, era registrado num livro. Deus não... Olha, será que a Bíblia que tem na sua mão, ela caiu do céu? Será que durante um ano tem uma estação específica de que do mês X até o mês X é o tempo que Deus faz cair as Bíblias na terra? Não. Deus não enviou Bíblias para salvar as pessoas. Deus enviou profetas. Quem tirou o povo do Egito para a terra prometida? Deus enviou quem lá? Pergunta assim, meu amado. Para libertar o povo do Egito, estava no cativeiro lá 400 anos, 500 anos lá sofrendo com o faraó. Para os libertar para a terra prometida. Deus enviou o que lá? Uma Bíblia ou enviou um homem lá? Pergunta assim. Um homem. O profeta Moisés. Exatamente. É isso mesmo. Enviou um homem, profeta Moisés, não enviou Bíblia lá. Agora, eu pergunto, por que Deus não enviou a Bíblia lá? E enviou Moisés? Por que Deus não fez a Bíblia cair do céu na casa de Faraó? E Faraó acordasse de manhã, visse livro ali e começasse a ler. Oh, Faraó, deixa meu povo ir embora. Oh, Faraó, deixa meu povo ir embora. Por que não aconteceu isso? É porque o profeta é a boca de Deus. Você vê? E veja só, as pessoas rejeitam o profeta vivo, Caco Filipe hoje, e preferem a Bíblia. Mas nessa Bíblia não obedece, não cumpre a própria Bíblia deles. Você vê? Rejeita o profeta vivo. Dizem que é falso. Anticristo. Tudo bem. Nós seguimos a Bíblia. Tá bom. Mas vocês cumprem o que está escrito lá na Bíblia? Não cumprem. Você deve ver lá as igrejas permitindo as mulheres pregar, enquanto que a Bíblia diz para a mulher não pregar. Você verá ali as igrejas proibindo os homens, por exemplo, ou permitindo as mulheres cortarem seus cabelos como os homens. Você vê. Você verá aí as igrejas fazendo isso e aquilo, tudo contra a Bíblia. Mas dizem como? A Bíblia é tudo para nós. Você vê? Hoje, enquanto falava com um camarada no Chapa, quando eu dizia, por exemplo, que o profeta Caco Filipe falou de coronavírus, sabe o que ele disse? Ele disse assim, oh, a Bíblia já falou de coronavírus. Eu disse, é verdade? Já falou. Eu disse, a Bíblia já falou que você um dia iria colocar máscara aqui no carro? Eu disse, sim. Eu disse, amigo, ou você me mostra a palavra máscara na Bíblia e eu abandono o Caco Filipe aqui hoje, agora aqui no carro. Não conseguiu. Você vê? Estava ali de calções, em público. Estava ali. Mas depois ele diz, desde que eu vi Caco Filipe, eu parei de ir nas igrejas. Mas também dizer de que ele é o único verdadeiro, não creio. É ver o que é isso, mano? Ele parou de ir nas igrejas porque Caco Filipe abriu os olhos. Mas também dizer de que todas as igrejas são do diabo, ele não quer crer nisso. Você vê? Deus deu a graça, enviou de um profeta para abrir os olhos, para saber de que, olha, isso é pecado, essas igrejas são do diabo. Mas ele diz, mas também dizer de que todas são falsas, eu não concordo. O diabo. Então, Deus não pode guiar o povo através da Bíblia. E Deus não fala através da Bíblia. Deus fala através de um homem. Oséias 12, 14 diz,
E por um profeta, Deus fez Israel subir do Egito. E por um profeta, Israel foi preservado. Não é por um rolo, Israel foi preservado. Não é por quê? Não é pela Bíblia, Israel foi preservado. Não. Hoje a Bíblia está nas mãos de todo mundo. Mas por que o pecado está a se elevar? Quem não conhece a Bíblia? Quem não conhece os 10 mandamentos? Mas por que ainda o pecado é maior hoje em relação ao tempo de nossos pais, que eles eram analfabetos, não sabiam ler? Por que os nossos avós hoje, ou seja, os nossos avós no passado lá, viviam bem na santidade, mais que a geração de hoje que tem a Bíblia nas mãos, internet e tudo mais? Você vê? Hoje as pessoas têm Bíblia no telefone, têm Bíblia em áudio, têm Bíblia assim. Mas os nossos avós e bisavós lá viveram mais santidade em relação à geração de hoje, que tem a Bíblia nas mãos. Para dizer o quê? Para provar que a Bíblia não salva ninguém. Para provar que a Bíblia não liberta ninguém. Para provar que a Bíblia é um instrumento de Satanás nas mãos desses religiosos. Amém. Partilhe esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares. Participe da nossa live com seus comentários, questões, assim como dúvidas ou então opiniões. E você pode também visitar o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixar gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. Basta pesquisar o livro do profeta Caco Filipe no Play Store ou profeta Caco Filipe, baixa, leia, analise por si mesmo, sem influência de ninguém e tire a sua própria conclusão. Portanto, estamos hoje a falar do Evangelho de Cristo e estamos aqui a receber o esclarecimento de todas as nossas questões aqui apresentadas para o nosso convidado desta noite. Não esqueça de seguir a nossa página e também partilhar com os seus amigos e familiares para que esteja sempre atualizado com as lives que estaremos aqui, então os vídeos que aqui viremos a partilhar consigo para garantir que conheçam a verdade e sejam libertos e salvos. Nosso amado convidado, estamos mesmo no finzinho da nossa sintonia, portanto, quero aqui que falemos de um ponto extremamente importante, não é? Que penso ser primordial, ou então que não se deve deixar, não é, de lado, e nem para um outro dia, mas a necessidade de ser urgente, trazer o esclarecimento para nós desse lado, para que possamos compreender. Depois de a humanidade, depois de nós acreditarmos, baixarmos o livro do profeta Caco Filipe, lermos o livro do profeta Caco Filipe, acreditarmos que a palavra que está no livro do profeta Caco Filipe foi mesmo Deus que deu ao profeta Caco Filipe para pregar, devemos ainda ou podemos ainda usar a Bíblia, ainda será útil para nós, podemos ainda ler a Bíblia ou já acabou, somente vamos ficar com o livro do profeta Caco Filipe? A bondade disso. Não. Mesmo se nós crermos num profeta vivo do nosso tempo e baixarmos o livro do profeta Caco Filipe, não vamos dizer de que vamos tirar a Bíblia da nossa vida. Não, porque mesmo lá no livro do profeta Caco Filipe, o profeta fala, ou seja, o profeta cita a Bíblia. Por exemplo, o profeta Caco Filipe vem dizer de que ele é o mensageiro de Mateus 25:6. Tá bom, você vai ler ali. O profeta Caco Filipe é o profeta mensageiro de Mateus 25:6. Você terá que ir ler em Mateus 25:6 para saber o que diz lá. Tá vendo? Então, outros dizem assim, Caco Filipe é um homem contra a Bíblia, é um homem que exclui a Bíblia, é um homem que não usa a Bíblia. É mentira. Quando ele vem dizer, por exemplo, que eu, Caco Filipe, o meu ministério é Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, não está a citar a Bíblia. Como alguém, por exemplo, pode dizer assim, eu gosto de cabrito, mas carne de cabrito não gosto, molho de cabrito não gosto, mas eu gosto de cabrito. Não é possível.
Então, o profeta Yacu Filipe não diz que nós não devemos usar a Bíblia. Não. Agora, Agora, há um se, ponto aí. O profeta Yacu Filipe vem se, dizer, por exemplo, que cuidado com as falsas versões da Bíblia. agora, se nós podemos usar a Bíblia e a Bíblia ainda é útil, mesmo acreditando em Caco Filipe, por que que vocês queimam a Bíblia? Antes mesmo de responder essa minha questão de por que queimam a Bíblia quando nós podemos, a Bíblia ainda é útil, nós podemos usar a Bíblia, até o profeta Caco Filipe recomenda usar a Bíblia, então por que que queimam a Bíblia? Antes mesmo de responder a minha questão, quero aqui mostrar um vídeo curtozinho de onde alguns discípulos do profeta, neste caso, queimam a Bíblia, não é? Então, para podermos receber essa explicação do porquê queimam, enquanto, neste caso, podemos usar a Bíblia é útil e a Bíblia é a palavra de Deus. Noé não era a igreja. Moisés não era a igreja. Moisés era um profeta. Já conhecemos a verdade. Hoje Deus enviou somente um único profeta, que é Caco Filipe. Os outros simplesmente são falsos profetas. Não existiam dois Moisés no tempo de Moisés. Nunca. Também não existiam dois Jesus no tempo de Jesus. Jesus só foi um e único. Hoje encontramos várias igrejas, cada um não concorda com o outro, e dizem que servem ao mesmo Deus. Isso não é possível. Isso não é possível. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Está a ver uma Bíblia grande assim, E isso foi aparentemente bonito, não é? Mas é o diabo disfarçado. São Bíblias que me custaram muito dinheiro, mas por causa de descobrir a verdade, Está a ver? porque a própria Bíblia também já previa que em alguns profetas queimaram livros também. Em Atos Versões. 19:19. Em Atos 19. Então nós também vamos fazer o mesmo. É verdade. Isso é veneno. Não há ninguém que já foi salvo por meio dessas mensagens. A única versão. Portanto, aí está nosso amado convidado. Explique-nos, traga-nos aqui todos os detalhes possíveis de por que queimarmos a Bíblia Sagrada, enquanto devemos usar a Bíblia, enquanto a Bíblia é a palavra de Deus, enquanto que até o profeta Caco Filipe usa a Bíblia e recomenda também o uso da Bíblia, ou então não proíbe o uso da Bíblia. A bondade é sua. Sim, é que as pessoas não têm aí o desejo de lerem por si para entender bem o que o profeta diz lá no seu livro. As pessoas somente pegam especulações, ouvem dizer tudo mais. Você vê? Eu já me deparei com muita gente que trazem especulações, aquilo que eles ouviram. E quando eu despeço para que eles possam provar aquilo que estão a dizer, eles não têm base para provar. Outros vêm para dizer que Caco Filipe queima a Bíblia, não usa a Bíblia e tudo mais. Tá bom. Eu já disse aqui que Caco Filipe usa a Bíblia. Agora, quanto a esse vídeo que mostraste, em que os discípulos do profeta Caco Filipe vêm para mostrar aí a queimar a Bíblia, estão a queimar as falsas versões da Bíblia. Eu, por exemplo, que falo consigo aí, que vocês me veem, quando eu aceitei a mensagem do profeta Caco Filipe, eu tinha Bíblias que eu comprei, até me lembro o preço, se calhar foi 700 meticais a Bíblia que eu tinha comprado, João Ferreira de Almeida. Mas quando aceitei a mensagem do profeta Caco Filipe, e eu entendi que aquela Bíblia, aquela versão da Bíblia, era uma Bíblia do diabo, era uma Bíblia traduzida por um homem chamado João Ferreira de Almeida, e cujo ele
era um padre católico. Não está assinando? Meus amados, eu peço perdão mesmo. Peço perdão mesmo. É que as Exato, chamadas aqui. É só retomar a explicação. Sim. Deus abençoe todos vocês que estão em sintonia conosco até este momento ou neste momento. Para vocês que estão hoje pela primeiríssima vez, visitem o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe para mais informações, mais palavra de Deus para a sua libertação e salvação. É só pesquisar lá o livro do profeta Caco Filipe ou simplesmente profeta Caco Filipe, sem influência de ninguém, tome a sua própria conclusão. E nós somos desses que sabemos o que estamos a falar, pois o nosso único alvo é a sua salvação. Estou hoje com o meu convidado, não é, que é discípulo do profeta Caco Filipe, eu sou o Eco Franco, não é, anunciando para vós, ou transmitindo para vós a verdade que está a libertar e a salvar. Estamos mesmo na fase em que o nosso convidado está aqui a nos explicar, porque nós apresentamos a questão ao nosso convidado hoje, de porquê, porque ele nos disse aqui que o profeta Caco Filipe usa a Bíblia, não é? O facto de acreditar no profeta Caco Filipe, na mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe, não é nenhum problema usar a Bíblia, até porque o profeta Caco Filipe usa a Bíblia, recomenda usar a Bíblia, não proíbe usar a Bíblia, não é? E, no entanto, a nossa questão foi, por que então queimam a Bíblia, enquanto nós podemos usar a Bíblia, não somos o proibido de usar a Bíblia, que é a palavra de Deus. O nosso convidado está aqui para poder, então, trazer o esclarecimento todo ele completo do porquê deve-se deve-se queimar, ou porquê que eles estão a queimar os discípulos do profeta Caco Filipe as Bíblias, e ele dizia que as falsas versões da Bíblia. Nós vamos compreender melhor quais são essas falsas versões da Bíblia, por que são falsas versões da Bíblia, não é? O que fazem delas serem falsas, não é? E por que devem entrar no fogo, não é? E tudo isso para que não crie confusão nas pessoas, pensando que não, talvez esses são bandidos, ou talvez são o que, não. Então vamos dar essa oportunidade para que eles possam se explicar, porque eu acredito que isso tem uma explicação do porquê está a acontecer, até porque eu já ouvi e vi também, acredito eu, não é? O governo a queimar o dinheiro falso, não é? No entanto, ainda até agora estamos a usar o verdadeiro dinheiro. Então vamos compreender e, portanto, se nós formos a perguntar por que estão a queimar esse dinheiro, eles vão nos dizer, estamos a queimar porque esse dinheiro é falso, não é? Mas o verdadeiro vai ser usado. Então vamos também dar essa oportunidade aos discípulos do profeta Caco Filipe para que ele se explique do porquê esta ação da parte deles de queimar as Bíblias sagradas que eles chamam de falsas. A bondade é sua. Sim, é verdade mesmo. Quando eu aceitei a mensagem, eu tinha a minha própria Bíblia. E essa Bíblia é João Ferreira de Almeida. Mas foi através da revelação que o profeta Caco Filipe traz, ou seja, que ele recebeu de Deus para a humanidade, explicando, por exemplo, se nós rejeitamos a teologia, se nós somos contra a teologia, se a teologia é uma ciência que veio do inferno, por que então podemos comer? Ou seja, por que devemos usar o fruto que a teologia produz? João Ferreira de Almeida, digo João Ferreira de Almeida porque é a Bíblia, é a versão que mais expandiu. João Ferreira de Almeida era um padre católico. Ele era um teórico. Se ele era um padre católico, suponhamos talvez, não estou a afirmar, quem sabe que na hora, antes dele traduzir, por exemplo, se já sentou na cadeira, ele já quer começar a traduzir, ele orava o quê? Será que orava a Jesus Cristo? Não, orava a Ave Maria. Ave Maria, estou aqui para traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, Ave Maria, me ajude. E a Ave Maria vinha ajudar Ferreira de Almeida. Como então podemos comer do fruto de um católico?
Enquanto que nós acreditamos que a Igreja Católica é a besta. A Igreja Católica é a Babilônia, que o Apocalipse diz. E como que vamos, então, se aproveitar ou usar aquilo que a Igreja Católica produz? Todas as versões, essas que nós queimamos, e olha só, nós não queimamos a Bíblia de ninguém, somente queimamos as Bíblias daqueles que aceitam seguir a mensagem. Eles trazem essas falsas versões da Bíblia e substituem por uma Bíblia verdadeira. Você vê? João Ferreira de Almeida é uma falsa versão. King James é uma falsa versão. Nova Versão Internacional é uma falsa versão. A versão o que mais? Novo Mundo é uma falsa versão. A versão da Testemunha de Jeová é uma falsa versão. Você vê? Scofield, Thompson, você vê? Osterwald. Essas são as falsas versões da Bíblia. E se você, por exemplo, querem saber quais são os erros que estão lá nessas Bíblias, o que está de errado, por exemplo, nessas Bíblias que eu acabei de mencionar aqui, é muito simples. É só você baixar o livro do profeta Jacob Filipe. Você vê? Baixar o livro do profeta Jacob Filipe. Lá, o profeta Jacob Filipe tem um capítulo inteiro a mostrar, versículo por versículo, onde é que estão os erros nessas versões da Bíblia. Você vê? Deus está a dizer aqui para seus filhos, olha, deixa essa Bíblia, é do diabo, use esta. Não há nenhum problema. Mesmo que essa falsa contém Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo está a dizer, o Espírito Santo que consegue ver o que nós não conseguimos ver, Deus que vê o que nós não conseguimos ver, Deus que sabe o princípio de cada coisa, está a dizer, meus filhos, se vocês realmente querem salvação, não usem esses instrumentos do diabo. Você vê? Por exemplo, nós só não queimamos a Bíblia, queimamos também os livros escritos pelos falsos pastores, de Honório Cutane, os livros de Edir Macedo. Se alguém tem em sua casa e ele crê na mensagem do profeta Jacob Filipe, ou seja, Edir Macedo deve saber de hoje em diante que o seu livro também será lançado no fogo. Conforme lá os apóstolos fizeram em Atos 19. É dito lá que queimaram centenas de livros lá. Livros religiosos, discos de músicas religiosas, tudo nós lançamos lá no fogo. Você vê? O que é errado é para ser deixado. E Deus está a indicar, o verdadeiro é isto. Nós tomamos aquilo que é verdadeiro. Você vê? Conforme deixa o exemplo de dinheiro. Você vê? Tem dinheiro falso, mas tem verdadeiro. Nós não vamos usar dinheiro falso só porque estamos à falta de um dinheiro verdadeiro. Não vamos usar a Bíblia falsa só porque estamos à falta de uma Bíblia verdadeira. Não vamos usar uma Bíblia falsa só porque estamos à falta de uma Bíblia verdadeira. Você vê? Todas essas Bíblias carregam um espírito. O fato de você ter essas Bíblias, ler essas Bíblias, você recebe transferência de espírito, você recebe demônios. E só ter essa Bíblia em casa, você está lá com um calhar de fetiche, está lá com o diabo em casa. É isso. Então, vocês não arrancam as Bíblias de ninguém para queimar. Simplesmente cada um queima a sua Bíblia quando acredita na mensagem do profeta Jacob Filipe para substituir essa Bíblia com a verdadeira. Ok? Exatamente. Aquilo que acontece com os curandeiros, quando um curandeiro quer já parar de trabalhar, ele pode levar tudo aquilo, as suas panelas de barro, as suas facas, as suas roupas e queimar, para substituir, no entanto, com gravatas e casacos. Exatamente. Okay. Eu vejo que compreendeu mesmo. Exato. Então, o que está mal nessas Bíblias, por serem falsas, é que elas foram traduzidas por teólogos. É por terem sido traduzidas, escritas por teólogos, é isso? Exato. Por então, teólogos. Ok, então vocês não queimam todas as Bíblias, somente queimam as versões falsas da Bíblia. Exatamente. E como saber que essa Bíblia
é verdadeira e essa é falsa? É muito simples, meu amado. Muito simples mesmo. É muito simples. Olha, nós temos um profeta vivo aqui na Terra, primeiro ponto. E o profeta já veio indicar os erros que estão nessas Bíblias. Você vê? Quando uma Bíblia vem na nossa frente, nós perguntamos quem traduziu? Você vê? Tal, tal. Quem é tal, tal? E veja só, há Bíblias, essa mesmo de João Ferreira de Almeida, quando você pegar, abre aquela capa, a primeira folha aí, vê escrito assim, Bíblia portuguesa, versão João Ferreira de Almeida, versão corrigida e revisada. Como uma Bíblia é corrigida e revisada? Quem que corrigiu e revisou? Será que é Deus que desceu e tomou a Bíblia, corrigiu e revisou? Você vê aí, corrigida e revisada no ano 1997. Pega outra de ver, corrigida e revisada no ano 2000. Pega outra de ver, corrigida e revisada no ano 2012. Até quando essas corrigida, revisada? Quem são esses homens que corrigem e revisam? Agora, se essa está corrigida, por exemplo, se essa de 97 está corrigida, ou seja, foi corrigida em 97, dá para ver que as Bíblias de 96, 95, 94 e 92 eram falsas. Estavam erradas e somente vieram sendo corrigidas em 97. Depois, de 97, 98, 99, em 2000, a outra versão corrigida já, que corrigiu também aqui. Então, essa Bíblia é do diabo mesmo. Você vê? Por exemplo, a Bíblia de Adventista, se você ler lá em Atos 20, versículo 7, é dito lá, no primeiro dia da semana, na verdadeira, no primeiro dia da semana, Paulo e os discípulos reuniram-se para partir o pão. Mas se você pegar a versão da Adventista, ali vem, e no sétimo dia, Paulo e os discípulos reuniram-se para partir o pão. Agora, qual é a verdade? É o sétimo dia ou o primeiro dia? Esse que teve coragem de pegar a Bíblia, tirar o primeiro dia, conforme a Bíblia verdadeira, e substituir por o sétimo dia. É Espírito Santo ele. É Deus ele mesmo que fez isso. Pega a Bíblia do Testemunho de Jeová, você não vai ver lá a palavra inferno. Até dizem que Jesus Cristo não foi crucificado na cruz, mas que Jesus Cristo foi crucificado numa estaca. Você vê? Então, toda esta confusão, Deus tem que estabelecer a verdade. E Deus veio e disse, use a versão John Nelson Darby. Está correto. Hoje o Espírito Santo está a dizer à igreja, a versão que deve usar, versão John Nelson Darby. Agora, se o Espírito Santo é verdade, nós cremos que é verdade. E nós obedecemos o que diz o Espírito Santo às igrejas. Você vê? Não queimamos a Bíblia de ninguém, não arrancamos a força, e você nunca vai ver o discípulo de Cacô Filipe na cidade, aí a partir de longe, a pegar Bíblias falsas a queimar. Não é possível. Você vê? Aí no mercado, nas livrarias, chegaram a dizer, queremos Bíblias falsas, traz aqui, traz aqui. Não, não. Somente todos aqueles que creem na mensagem, se arrependem, eles trazem as Bíblias falsas, trazem o livro de Honório Cutâneo, trazem o livro de Edir Macedo, trazem os CDs de músicas gospel, e nós queimamos. Eu queimei a minha própria Bíblia. Ninguém me forçou. Eu li a mensagem do profeta Cacô Filipe, acreditei que é verdadeira, peguei as minhas Bíblias e queimei. Você vê? Ninguém veio na minha casa com o chamboco, queima a Bíblia, queima a Bíblia. Não, não. O que andam dizer lá, o que vocês ouvem lá, é mentira. Tudo é mentira. Nós não queimamos a Bíblia de ninguém. Não arrancamos a força da Bíblia de ninguém. Você vê? E nós não rejeitamos a Bíblia, nós usamos a Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia aqui eletrônica, você vê? Eu leio, porque é a palavra de Deus, para me ajudar a entender
ter conhecimento. Ok, lá no passado Deus fez assim. Ah, ok, tá bem. Ah, no tempo de Jesus, como que ele fez? Ah, ok. Quais são as profecias que Deus deu lá no passado e que devem se cumprir aqui no nosso tempo hoje? Vão lá ver na Bíblia. É um pouco disso, meu amado. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Estamos hoje a falar do tema importante e imperdível que merecia a vossa presença e participação, que era o Evangelho de Cristo. E contamos aqui recebemos aqui, neste caso, todo o esclarecimento das nossas questões, não é? E, portanto, Deus abençoe todos vocês que buscam a verdade, vocês que se preocupam com a salvação, vocês que partilharam esta live aos vossos amigos, familiares e todos aqueles, nesse caso, que estão ao seu redor, para que eles possam ter em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Queremos também agradecer e pedir que Deus abençoe o nosso convidado, não é? Por ter esclarecido as nossas questões, não é? E aqui ouvimos muito bem, porque recebíamos uma explicação controversa, ou então deturpada, ou contrária, dizendo que não, esses estão a queimar as Bíblias Sagradas. Afinal de contas, quando nós damos a oportunidade às pessoas para poderem trazer a razão, por que estão a fazer isso, eles, no final, trazem-nos, como eu dizia, se nós encontramos o Estado, as alfândegas a queimarem roupas, a queimarem cigarros, não é? A queimar o dinheiro falso, a queimar o dinheiro, eles vão nos explicar, não, esse dinheiro é falso, mas o verdadeiro está a circular normalmente, mas o falso não pode circular porque não tem espaço na terra. E, no entanto, também para Deus, o que é falso não tem espaço, mas o que é verdadeiro deve prevalecer. E os discípulos do profeta Caco Filipe, por isso eles queimam as versões falsas, não a Bíblia verdadeira, mas as versões falsas da Bíblia, Bíblias adulteradas, Bíblias que você, quando abre, já encontra aí doutor em teologia. Bíblia que quando você abre, já encontra aí corrigida e revisada. Bíblia que quando você abre, já estão, quer dizer, por motivos doutrinais, por motivos de fundar uma igreja e tenha uma Bíblia que combine com o que você preparou para a sua igreja, e fizeram Bíblia para eles mesmo, alterando, adulterando, apagando, substituindo o que foi dito pelos profetas e colocando lá o que eles acharam melhor. Por isso, tudo que é falso, Deus está hoje a queimar por meio dos discípulos do profeta Caco Filipe. Visite o site www.filipecaco.org/pt ou simplesmente baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe no Play Store ou App Store. Basta pesquisar lá Profeta Caco Filipe ou o livro do profeta Caco Filipe, ou simplesmente entre em contato conosco, não é? Com os contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo, e você terá o livro físico e as orientações necessárias para que você receba a sua libertação e a sua salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o evangelho hoje que está a libertar já foram apresentados, é o evangelho pregado pelo profeta Caco Filipe. Canimambo a todos vocês pela vossa participação, Zikomo Kwambiri pela vossa presença, Santi, Sana, todos vocês que participaram da nossa live, não é? E Deus vos abençoe, na esperança de que estaremos de novo juntos quando Deus permitir, não é? Na sexta-feira, com um tema imperdível, não é? As igrejas estatais ou as igrejas governamentais. Este é o tema que iremos abordar na sexta-feira, mesma hora, às 19h30. Iremos saber aqui acerca das religiões, a relação entre a igreja e o Estado, as igrejas e o governo, e as igrejas estatais, as igrejas governamentais. Um tema este imperdível. Por isso, siga já a nossa página para que você não perca esta live, esteja aqui atualizado. Partilhe essa live aos seus conhecidos e familiares. Nosso amado convidado desta noite, muito obrigado. Zikomo Kwambiri, Asante Sana,
Hanhao. Amém. Amém. Amém.